É muito comum as pessoas apresentarem dúvidas em relação à indicação de cirurgia da tireoide. Muitas vezes essas pessoas passam por alguma avaliação médica, sendo indicado cirurgia por algum problema encontrado, e as pessoas ficam em dúvida se realmente elas têm a indicação de operar. Isso porque muitas vezes a imensa maioria dessas pessoas são totalmente assintomáticas e elas acham que, já que eu não estou sentindo nada, será que realmente precisa operar? Então aqui a gente vai definir quais são as principais indicações de cirurgia da tireoide. A primeira delas é câncer ou suspeita de câncer. No caso de você ter um nódulo da tireoide, ele foi puncionado, realizada a punção aspirativa por agulha fina, e o resultado da biópsia foi câncer, acabou a discussão, acabou a brincadeira. A cirurgia é o único tratamento com capacidade de curar o câncer de tireoide. Outros tratamentos, como a iodoterapia, pode até complementar a cirurgia, que é sempre o tratamento principal. Qualquer outra abordagem pode complementar, mas não substitui a cirurgia. Na maioria dos casos, o que está indicado, o tipo de cirurgia, é a tireoidectomia total, a situação onde você retira toda a tireoide. Mas hoje em dia já se aceita a tireoidectomia parcial, ou seja, quando você retira só uma parte da tireoide, quando você tem um câncer inicial, considerando que a maioria desses tumores são tumores de baixa agressividade. Quando a gente tem clareza no diagnóstico de câncer de tireoide, geralmente não tem muito espaço para discussão e a indicação é muito fácil pela cirurgia. Mas quando você tem apenas um nódulo suspeito para câncer de tireoide, como é que acontece essa decisão? Nesse caso, a gente tem algumas divergências de opiniões. É importante a gente lembrar que a punção aspirativa com agulha fina, apesar de ser o exame mais adequado para o diagnóstico de câncer de tireoide, ela tem limitações muito claras, tem limitações muito bem definidas. O carcinoma folicular, por exemplo, que é o tipo de tumor bem diferenciado, nesse caso é praticamente impossível se fazer o diagnóstico de certeza de câncer. Isso porque o tipo de célula do câncer, do carcinoma folicular, é muito parecido com a tireoide normal. E aí quando você retira apenas algumas células, você pode ter, o patologista pode ter dificuldade de fazer essa interpretação. Ele acaba não conseguindo fazer o diagnóstico de carcinoma folicular quando você tem apenas uma punção como referência. Há quem acredite que a punção com dúvida para malignidade deve ser reavaliada com a nova punção, mas eu vejo isso com uma certa reserva. Olha só, se você fez uma punção e essa punção é suspeita, não há como você garantir que 5 ou 10 outras punções que venham um resultado normal te dê algum tipo de segurança. Isso porque existe limitação inerente ao método, ou seja, pode ser que aquela primeira suspeita esteja certa e todas as outras estejam erradas, não esclareçam o diagnóstico. Então, de uma forma geral, há casos que o câncer é suspeitado e a punção simplesmente não vai fazer o diagnóstico. Isso me faz valorizar muito quando um médico patologista dá um laudo onde existe apenas uma suspeita. De uma forma geral, eu acabo indicando cirurgia nesses casos. E a imensa maioria das vezes a gente consegue comprovar o diagnóstico de câncer. De uma forma geral, não há como afastar essa suspeita sem a intervenção cirúrgica. E aí, na dúvida, eu acabo indicando a cirurgia na maioria dos casos. Como a cirurgia esclarece definitivamente o caso e trata a maioria das lesões, só a cirurgia, então é o procedimento indicado. Uma outra situação que você indica a cirurgia é no caso de bócio com sintomas compressivos. Quando um nódulo cresce muito, ou às vezes até mesmo nódulos menores, mas devido à sua localização, podem causar sintomas compressivos. Você pode ter, por exemplo, um nódulo grande na parte da frente da tireoide e não causa sintomas nenhum. E um nódulo pequeno, posteriorizado, próximo ao esôfago, às vezes acaba já levando um sintoma, uma dificuldade de engolir, uma certa disfagia. Então, alguns anos atrás, era bem mais comum a gente encontrar aqueles bócio volumoso. E a maioria desses pacientes não tinha sintomas. Isso porque, como eu disse, o crescimento pode ser projetado para fora, para frente, e aí não comprimir nenhum órgão. Mas se você tem um nódulo mais posteriorizado na tireoide, isso pode, mesmo esse nódulo sendo relativamente pequeno, pode comprimir o esôfago e a pessoa já ter certa dificuldade para engolir. Então, a existência de sintomas compressivos não vai depender necessariamente do tamanho do nódulo, mas depende também da localização desses nódulos. Nesses casos, com sintomas de dificuldade de respirar, com sintomas de dificuldade para engolir,
Mesmo com punção benigna, se indica cirurgia. O que a gente deve ter cuidado é que você pode estar indicando tratamento por sintomas decorrentes de outras doenças. Vou dar um exemplo. Às vezes o refluxo pode causar sintomas parecidos e a pessoa tem um nódulo de tireoide pequeno que não está causando nada de uma forma geral, acaba indicando a cirurgia. Devido a esses sintomas, porque ele está achando que esse sintoma é devido a esse nódulo. E aí a pessoa não melhora depois da cirurgia e aí vai perceber-se que não era aquele nódulo que estava causando o sintoma, mas uma outra doença dessa região simulando que fosse o nódulo causando o problema. Uma outra situação que a gente indica cirurgia é quando você tem um bócio mergulhante. O que é um bócio mergulhante? Nesse caso, você tem a formação de um bócio, de um nódulo, e ele desce para dentro do tórax. Por isso que ele é chamado mergulhante. Como o tórax tem uma caixa óssea e que não expande, essa caixa não deixa esse nódulo expandir também. Então as lesões nodulares menores podem ser responsáveis por sintomas compressivos se esse nódulo está descendo para dentro da caixa torácica. E nessa situação, quanto mais você posterga, atrasando a indicação de cirurgia, maior a dificuldade dessa cirurgia e maior também a chance de complicações, principalmente relacionadas à qualidade de voz, já que nesses casos a possibilidade de lesão do nervo laringeu inferior é bastante maior do que nas situações normais. Quando você tem nódulos benignos com crescimento importante, às vezes é difícil você caracterizar o que é um crescimento importante, né? Mas isso depende muito do tamanho do nódulo inicial e que tanto que ele cresceu em um determinado período. Então, você tem, por exemplo, um nódulo de 1 centímetro, que vem sendo acompanhado por 5 anos, por exemplo, e chegou a 2 centímetros. Certamente tem um comportamento diferente daquele nódulo de 1 centímetro que chegou a 2 centímetros, ou seja, dobrou de tamanho em 6 meses. Então, o segmento das lesões benignas é importantíssimo para que a gente possa definir o comportamento desse nódulo, mesmo que a punção esclareça que se trata de uma lesão benigna. Então, nesses casos, quando o nódulo é benigno, mas tem um crescimento rápido, num curto período de tempo, você também indica cirurgia. Outra indicação de cirurgia da tireoide é quando você tem um hipertireoidismo refratário. O que significa isso? Geralmente, o tratamento inicial do hipertireoidismo é tratamento feito pelo endocrinologista e ele usa medicações que inibem a função da tireoide, ou seja, são medicações antitireoidianas. Em alguns casos, simplesmente não se consegue o controle do hipertireoidismo usando essas medicações. Às vezes, aumenta a dose e o paciente acaba ficando com outros sintomas decorrentes do tratamento. Ou às vezes diminui a dose e ele acaba não controlando o hipertireoidismo. Então, no caso de um tratamento clínico que não consegue resultados, a cirurgia é uma opção eficiente. Estética. Estética também é uma indicação importante para algumas mulheres. Um nódulo de tireoide, mesmo que não seja um nódulo muito volumoso, mas ele está localizado na parte anterior da tireoide, ou seja, na parte anterior do pescoço, ele pode se destacar muito e passa a chamar a atenção. E isso, dependendo da situação, pode incomodar bastante algumas pessoas. Então é fácil entender que a indicação estética também é uma indicação importante para a cirurgia da tireoide. Essas são as principais indicações, no entanto a gente poderia juntá-las em 2 grupos maiores. Primeiro, suspeita ou confirmação de câncer, opera. Segundo, nódulos benignos, que vêm sendo acompanhados e que passaram a crescer, também opera. De uma forma geral, essas são as 2 principais indicações de cirurgia da tireoide. Existem situações especiais, que a gente indica também em outras situações, mas essas são grosseiramente as mais importantes.